Olá, seja bem-vindo à segunda aula do curso de Farmácia Clínica. Nossa aula hoje tem o tema Farmacologia aplicada às doenças crônicas, né? Então, as doenças crônicas, nós temos um grande desafio em relação a esses pacientes, né? Trouxe aqui algumas informações. Na verdade, o objetivo dessa aula, a gente vai ter uma visão geral das doenças crônicas no Brasil, os desafios do tratamento prolongado, né? Então, questão de adesão ao tratamento, questões de polifarmácia desse paciente e efeitos adversos desses pacientes que eles podem ter e também abandonar os tratamentos, né? E o papel do farmacêutico na otimização da terapia medicamentosa, né? Então, trazer um pouco da questão dos dados de doenças crônicas aqui no Brasil, né? Essas doenças crônicas têm sido um grande desafio ali para a saúde pública e vou trazer aqui alguns dados, né? De acordo com o Ministério da Saúde, né, as doenças crônicas não transmissíveis se caracterizam por um conjunto de patologias de múltiplas causas e fatores de risco, longos períodos de latência e curso prolongado da doença, né? Então, além do mais, tem origem não infecciosa e podem resultar em incapacidades funcionais. Por que eu digo que é um grande desafio? Porque até pouco tempo atrás, o grande desafio eram as infecções respiratórias, eram doenças de forma bacteriana, viral, né, de fungos que matavam. Hoje em dia, as doenças que mais matam são doenças crônicas, doenças como pressão arterial, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, coronária, enfim, tantas dessas outras. E trago aqui alguns dados que são extremamente alarmantes para a saúde pública, né? Então, em 2019, 54,7% dos óbitos registrados no Brasil foram causados por doenças crônicas não transmissíveis e 11,5% desses óbitos foram por conta de agravos a essas condições, né? No Brasil foram registrados mais de 730 mil óbitos por doenças crônicas não transmissíveis em 2019. Destes, 308.511 ocorreram prematuramente, cerca de 41,8%, tá? Esses dados são extremamente alarmantes porque significam que quase mais da metade dos óbitos foram devido a um tratamento que não foi realizado de forma correta ou uma investigação que não foi feita, né? Ou também uma falta de conhecimento daquela doença. Às vezes a pessoa não sabe a gravidade daquela doença ou do agravo que ela pode gerar cronicamente, né? Então, isso é um dado bem triste, né? Então, e também nos desafia. Eu disse de desafio porque isso nos desafia a termos esse olhar clínico, né, para esses pacientes. Então, as principais doenças crônicas no Brasil hoje são doenças cardiovasculares, o diabetes mellitus e as doenças respiratórias, né? Seja ela asma ou DPOC, tá? Então, a gente vai abordar um pouquinho disso mais para frente. Então, quais são as características desses pacientes com doenças crônicas? Então, pelo que a gente vê de estudos, né, de base de dados, né, os pacientes têm a característica de terem uma idade acima de 40 anos, tá? Geralmente, o paciente que tem doença crônica, ele não tem só uma doença crônica, ele tem várias outras, ou tem uma doença crônica de base e as outras que são consequência dessa doença crônica, ou até também um agravamento. Por exemplo, paciente obeso, né? O paciente obeso, ele abre uma portinha ali
né, como se fosse um caminhozinho para diabetes e também para hipertensão arterial, e também problemas respiratórios, né, devido ao sedentarismo, né? Então, esse é só um exemplo, tá? Mas é como uma doença crônica acaba afetando outras, né? E acarretando em polifarmácia, ou seja, o uso de vários medicamentos, às vezes para a mesma finalidade ou para finalidades das outras doenças crônicas, tá? Então, esse paciente pode ter uma restrição de mobilidade, pode ser um idoso, pode ser uma pessoa obesa, né? E ela pode estar em cuidados de instituições de longa permanência, né? Aquelas casas de idosos, né? Casas de repouso, como é falado, né? E também podem morar sozinhos, né? Ou também na casa de outros familiares, com esse cuidado um pouco mais perto, né, entre aspas, porque tem cuidador, né, tem familiar que às vezes não tem a noção ou não tem o conhecimento do estágio de saúde de doença daquele paciente. Então, o paciente faz um tratamento ali do diabetes, né? É só um medicamentozinho, né? E acaba não trazendo nenhuma solução para esse paciente comer melhor, ou de um horário correto, né? Um acompanhamento nutricional acompanhado ali, né? Então, veja como todas essas características, elas são importantes para um cuidado para esse paciente, né? Então, o como também volta a gente na questão multifatorial do paciente, né? E como é importante que o paciente tenha conhecimento daquela doença, tenha conhecimento do tratamento, do prognóstico, e para que ele possa se sentir dono daquele tratamento, tá? Para que ele faça sentido na cabeça do paciente e também do cuidador, caso o paciente tenha dificuldade na questão de ser uma pessoa analfabeta, né? Ou uma pessoa que tem baixa acuidade visual. A gente vai falar um pouquinho também sobre estratégias em relação ao uso dos medicamentos de uso contínuo, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre as doenças cardiovasculares agora, tá? Então, a gente vai passar pela hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca e dislipidemias, que a dislipidemia não é uma doença tanto cardiovascular, mas ela tem um fator extremamente importante em relação a doenças cardiovasculares, na questão de ter ali uma dificuldade em relação às células de gordura, né, o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, né? Então, por isso, é uma questão que geralmente está associada ali ao tratamento da hipertensão, para ver se não tem nenhuma questão assim nessa formação de ateromas, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre hipertensão arterial, né? Os principais medicamentos de escolha na hipertensão são os inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina, o bloqueador de receptor angiotensina, os diuréticos e os beta-bloqueadores. Então, eu trouxe aqui nesse slide, nessa imagem que aparece, veja aí comigo, tá? Então, essa imagem é da Diretriz Brasileira de Hipertensão, tá? Tem ali quando o risco, a pressão arterial do paciente tá de 130 a 139 por 85, 89. Ele tem um risco alto de hipertensão arterial e estágio 1 ou de risco baixo, né? Então, o que é recomendado? Uma monoterapia, ou seja, o tratamento com um desses medicamentos de escolha. Então, ou diurético, ou beta-bloqueador, ou inibidor da enzima conversora de angiotensina, bloqueador de receptor angiotensina, aldosterona, e também beta-bloqueadores em casos específicos. Caso essa meta, né, essa diminuição
da pressão arterial não seja suficiente, vai ali combinar mais um medicamento. Então, combinação de 2 fármacos. Então, ou vai ser o inibidor da enzima conversora de angiotensina, o IECA, ou o BRA, mais um beta-bloqueador ou diurético, tá? O paciente está fazendo uso ou também não está aderindo ao medicamento, vai aumentar mais um medicamento. Tudo isso vai auxiliar o paciente a diminuir a pressão. Então, veja aqui que se cada meta não alcançada vai adicionando medicamentos para esse tratamento, né? E assim, isso não vai trazer benefícios econômicos para o paciente, porque quanto mais medicamentos você coloca na terapia desse mais custo ele vai ter, né? Então, por isso que é importante o acompanhamento desse paciente, estimular ele a ferir a pressão arterial, mesmo que seja naqueles eletrônicos, né? Ou até pelos batimentos cardíacos, pelo relógio hoje em dia, né? Para que tenha um acompanhamento dessa condição, né? Então, incentivar o paciente a cumprir essas metas terapêuticas é o mais adequado para a resolução do problema dele, né? E aí, aqui, ó, se não bate a meta com os 3 fármacos, vai aumentar mais um fármaco, que seria a espirolactona, que é um diurético também utilizado. E se não melhorar a meta, vai ter beta-bloqueador, vai ter simpatiolíticos centrais, alfa-bloqueadores e vasodilatadores, tá? Então, olha a quantidade de medicamentos que uma mesma condição, né, uma mesma doença crônica pode trazer, né, pro paciente. Então, quando você tem contato com esse paciente, como que você atua com esse paciente, né? Então, verificar a PA desse paciente, né? Acompanhar exames laboratoriais desse paciente. Deixa eu terminar de escrever aqui. Aí. Essa letra aqui tá demais, tá? Então, a importância da farmácia clínica tá no cuidado desse paciente, né? Então, até aqui no cantinho da diretriz, fala otimizar doses, preferencialmente em comprimidos únicos. Alguns medicamentos dessas terapias, ela já tem uma interligação, né? Então, vai ter formulações que vai ter a losartana e a hidrocortiazida, ou seja, um BRA com um diurético para otimizar aquele tratamento, né, daquela forma, naquela dose. Então, é necessário que também tenha um acompanhamento periódico com esse médico, né? Paciente com hipertensão, não dá para ir uma vez por ano no médico, tem que ir pelo menos 2 vezes por ano, ou a cada 3 meses, para acompanhar, dependendo da situação daquele paciente, tá? Então, eu trouxe aqui também, com base na diretriz de hipertensão, um diagrama das associações dos medicamentos, tá? Então, aqui nós temos as classes dos medicamentos, né? Então, aqui tem os beta-bloqueadores, os diuréticos, tiazídicos, bloqueador de receptor da angiotensina, os BRA, bloqueador dos canais de cálcio e os inibidores da ECA, tá? Então, quais são as combinações recomendadas? São essas que estão com essa linhazinha verdinha aqui, né? Então, eu posso associar um beta-bloqueador com um diurético tiazídico, eu posso associar o diurético com o inibidor da ECA, com um bloqueador do canal de cálcio, com um bloqueador de receptor de angiotensina. Eu posso associar o diurético com um bloqueador de canal de cálcio, e eu posso associar o bloqueador de canal de cálcio com inibidor
da ECA. Porém, uma das combinações não recomendadas, que estão de vermelhinho aqui, né, é o inibidor da ECA com bloqueador de receptor de angiotensina. Então, aqui, representantes do grupo BRA, né, losartana, valsartana, geralmente esses TANA aqui, né? E os ECA, os inibidor de ECA, é o captopril, enalapril, certo? Então, por exemplo, você pega uma receita lá na farmácia com essa associação. Tem que chamar a nossa atenção essas coisas, porque o paciente pode tomar uma combinação que não está recomendada ou que não vai trazer benefícios ao paciente, certo? Então, teve essa associação, ativa o sinalzinho, né? Aparece o sinal de alerta ali e entra em contato com o médico ou questiona o paciente se ele sabe dessa associação, porque às vezes para o paciente não vai fazer tanto sentido, mas para a gente vai fazer, tá? Então, entre em contato com o médico e verifica com ele, doutor, o senhor, doutor viu que tá com essa associação, tem alguma coisa clínica que o doutor acha que possa ensinar? Porque essa é uma combinação não recomendada pela diretriz. Olha a diferença nessa questão do contato com o médico, quando a gente tem o conhecimento da farmacologia clínica, de uma diretriz. A gente vai falar sobre diretriz na aula 3, não perca, tá? Então, a importância de ter isso bem recomendado. Então, esses verdinhos são as combinações recomendadas e esses amarelinhos, né? São combinações possíveis, mas menos testadas. Então, são possibilidades, né, que não tem tantos estudos assim, né, pelo menos nada assim significativo que chegou na diretriz por enquanto, tá? Pode ser que mais para frente, com o advento, né, dos aumentos de casos, essas associações possam ser mais testadas e mais afirmativas na questão do tratamento, tá? Então, essas aqui também seriam menos comuns e também todos esses esquemas, né? A gente precisa lembrar das metas terapêuticas do paciente, né? Lembra lá na primeira aula que eu comentei do paciente com a pressão altíssima, né? A gente não vai conseguir diminuir a pressão do paciente de 16 para 12, tá? Pelo menos não na primeira terapia. Então, de repente, para essa pressão, a meta terapêutica dele seja 14, né? Ou até 13, por enquanto, né? 13 por 8. Então, tudo isso vai depender da meta terapêutica desse paciente. Então, é importante quando a gente tiver esses pacientes, ter uma conversa sobre a doença dele, sobre como que isso, qual que é o conhecimento dele sobre essa doença, né, o prognóstico dele. Imagina se ele souber, né, desde o início, que se ele não controlar a pressão dele, vão ser associados mais e mais medicamentos para o cuidado. Então, se ele não está aderindo a um medicamento, você acha que ele vai aderir a 3 ou 4, né? Então, fica de reflexão, fica numa ação que a gente precisa ter, né? A farmácia clínica nos desafia a isso, né? A pegar o conhecimento teórico e aplicar ao paciente, tá? Então é importante que a gente conheça esse paciente, os hábitos desse paciente, né? Para que esses tratamentos façam sentido para ele, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a insuficiência cardíaca, né? Da insuficiência cardíaca, existem muitos medicamentos que, quando combinados, apresentam um bom resultado e podem estabilizar ou mesmo reverter a disfunção cardíaca, né? As classes que mais têm uma ação
na insuficiência cardíaca são os beta-bloqueadores, os antagonistas de sistema renina-angiotensina, né? Aqui os BRAs e o IECA, antagonistas mineralocorticoides, a espironolactona também, e a combinação de antagonista da angiotensina e inibidor da neprilisina, né? A associação de valsartana, que é o BRA, né? Com esse inibidor da neprilisina, o valsartana com o sacubitril, né? Então, carvedilol, o succinil e o metoprolol vão agir ali bloqueando os receptores beta do coração, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre agonista, sobre antagonista. Então, agora é a hora, né? Esse beta-bloqueador, ele vai bloquear o receptor dali da adrenalina para poder, para que essa adrenalina não aumente a pressão, não aumente a frequência cardíaca desse paciente. Esse é o intuito aqui desse tratamento na insuficiência cardíaca, tá? Aí, os antagonistas do sistema renina-angiotensina, a aldosterona, né? Então, o captopril sendo o IECA, né? Que ele vai inibir a conversão de angiotensina para aldosterona, o captopril, o enalapril, e os antagonistas do sistema renina-angiotensina, que é a losartana, a valsartana, como a gente comentou na de hipertensão arterial. Vejam que é bem similar, né, a questão do tratamento, porque justamente pode estar associado, né, a hipertensão arterial junto com a insuficiência cardíaca do paciente. E as dislipidemias, né? Temos de primeira escolha as estatinas, a ezetimiba e os fibratos, né? Qual que é o mecanismo de ação das estatinas? Ela vai inibir a enzima de HMG-CoA redutase, esse nome grande mesmo, tá? Ele vai diminuir a formação do colesterol ativo no organismo. Todo colesterol é ruim? Não. O colesterol, ele vai formar hormônios, tá? Então, o problema é quando o colesterol de baixa densidade, que é o LDL, tá? Então, é importante que a gente acompanhe esse paciente crônico com base em exames laboratoriais, né? Isso nem precisa nem ter uma pós para dizer sobre isso, né? Então, a gente não trata um paciente com base em coisas que ele diz, mas o que a gente pode aferir através dos exames laboratoriais. Muito bem. Então, a gente vai agora para a ezetimiba, né? A ezetimiba, ela vai inibir a absorção do colesterol, então vai promover a redução do aporte de colesterol do intestino para o fígado e vai levar à redução do estoque de colesterol no fígado e aumento da depuração de colesterol sanguíneo. Então, ao invés desse colesterol ficar ativo no sangue, vai reduzir o estoque do colesterol que está no fígado e vai aumentar a depuração do colesterol sanguíneo, tá? Os fibratos, né? Os fibratos agem a partir da estimulação dos receptores nucleares ativados de proliferação da peroxissomasal, conhecidos como os PPAR, tá? E vai levar ao aumento da produção e ação da lipálise proteica, né? O LPL. E reduzir a apoproteína C3, que eles vão estimular a lipólise, ou seja, a quebra, né? Lembra lá? Lipólise, né? Então, a quebra dessa gordura, desse colesterol que está no organismo, certo? Então, isso tudo vai ser eliminado do organismo, tá bom? Todos esses tratamentos, né, eles precisam de um cuidado, porque as estatinas,
elas podem, devido à inibição da enzima HMG-CoA redutase, ela pode também trazer rabdomiólise. O que é a rabdomiólise? É uma dor muscular, né? Quando esse tratamento não é bem feito, tá? Então, as estatinas, elas geralmente são tomadas à noite, né? Para justamente evitar essa rabdomiólise, evitar essas dores musculares. E também vamos pensar no paciente por inteiro, né? Então, paciente que está utilizando estatinas, ele está utilizando uma losartana, né, um captopril. Então, é importante que a gente veja se tem alguma interação medicamentosa que, se associada, ela pode trazer malefícios ao paciente. Por exemplo, uma simvastatina, que é uma estatina, junto com alodipino, que também é utilizado ali para o tratamento de insuficiência cardíaca e também em alguns casos de hipertensão, ele pode também trazer esse aumento dessa dor crônica no paciente. Aí o paciente está com essa dor crônica, em vez primeiro a gente verificar o medicamento, é passado para ele mais um medicamento para ele para dor, né? Sendo que às vezes essa dor está associada a essa interação medicamentosa. Entende como isso é importante para o resultado final do paciente? Isso traz uma diferença grande na questão do tratamento do paciente, tá? Vamos passar para diabetes mellitus, né? A gente tem um curso aqui no SES, que eu tive a oportunidade de ter essa aula gravada, sobre diabetes mellitus, acompanhamento farmacoterapêutico. Nessa aula eu falei um pouquinho mais sobre cada medicamento e hoje eu vou trazer um geralzão, tá? Então, se você tem interesse de aprender um pouco mais sobre diabetes, tá disponível no SES, tá bom? Então, aqui no diabetes mellitus, nós vamos ter também diversos medicamentos, dependendo do aspecto laboratorial desse paciente, tá? Então, começa aqui, ó, com o paciente com a hemoglobina glicada de 6,5 a 7,5%. Vai iniciar com ele a metformina, tá? Se a hemoglobina dele se permanecer acima do alvo, é indicada a terapia dupla. Então, mais um medicamento para ser associado, né? Então, qual que seria a terapia dupla? Seria a metformina mais um antidiabético com benefício cardiovascular. Então, antagonista de receptor de GLP-1, né? Ou de ISGLT2 também, tá? E também, igual as doenças, elas vão passando por agravamentos, né? Então, se o paciente fizer um tratamento com a metformina e isso for suficiente, ele não vai deixar de tomar a metformina, talvez vai ter que alterar a dose para diminuir, né? Até a questão de efeitos adversos mais para frente, mas ele não vai aumentar a terapia, né? Ele vai manter aquela terapia, a menos que aumente a hemoglobina glicada desse paciente. Então, de 7,5% a 9%, já vai começar com a terapia dupla recomendada. Terapia tripla pode ser considerada, né? Então, terapia dupla, metformina mais a antagonista ali do receptor de GLP-1. A terapia tripla seria metformina mais 2 antidiabéticos orais, né? Ou também uma terapia com insulinas, né? Que é recomendada nesses casos, porque justamente o tratamento ele vai visar uma proteção cardiovascular a esse paciente, né? E é isso, assim, ele vai passando por esse tratamento e também a importância da gente acompanhar esse tratamento.
Então, no diabetes mellitus do tipo 1, nós vamos ter as insulinas de longa duração, regular, entre outras, né? E do tipo 2, as metforminas, os inibidores de SGLT2, os análogos de GLP-1 e as sulfonilureias. São os tratamentos mais comuns que a gente pode ter no diabetes, né? É importante que a gente oriente os pacientes para que eles não se assustem em relação aos efeitos adversos. Por exemplo, a metformina, ela pode trazer, dependendo do quadro do paciente, obviamente, né? Pode diminuir muito a glicemia desse paciente, né? Então, se está reduzindo muito a glicemia, tendo hipoglicemia, então teria que ajustar o tratamento. Ou às vezes é só um ajuste de dieta ali, né? Então, a metformina também é utilizada para pré-diabetes, né? Então, tudo isso é importante que tenha uma adesão do paciente em relação aos tratamentos para que seja uma terapia adequada, né? Então, pode estar ali, ter ali uma ânsia de vômito, né? Uma diarreia também que é esperada na metformina, né? Os inibidores de CLGT2 também podem trazer outros efeitos. Então, retomando, os inibidores de CGLT2 podem ter efeitos adversos como infecções, alterações de micção, risco aumentado de fraturas ósseas, né? Então, podem estar associadas às infecções devido ao aumento de corpos cetônicos, né? Então, pode ter ali uma cândida no trato gênito-urinário. Então, aí tá mais uma atenção, né? A paciente começa a tomar um medicamento e aí tem essas infecções e não sabe por quê, e às vezes associa até um outro tratamento, não que às vezes é necessário mesmo, né? Às vezes é uma bactéria que está nascendo ali naquele local. Ou isso também pode fazer com que o paciente abandone o tratamento, né? E isso não seria o mais adequado, tá? Dos análogos de GLP-1 podem ter dor de cabeça, reações no local da injeção, porque eles são de aplicação, né, subcutânea, né, constipação, náusea, diarreia, vômito, né? Então, se o paciente sabe de todos esses efeitos, isso faz com que ele tenha a melhor identificação que aquele efeito adverso é daquele medicamento, é um efeito transitório e também é um efeito que a gente precisa cuidar para que esse paciente não tenha ali uma desidratação, né, que pode acontecer com vômitos e diarreias, né? Então, é indicado o tratamento com análogo de LP1, então esse paciente tem que ser acompanhado semanalmente para verificar a glicose nele, a hemoglobina glicada a cada 3 meses, né? Das sulfonilureias, então o paciente pode ter baixo nível do açúcar no sangue, né? Pode ter mais fome, né, por conta disso, pode ter um ganho de peso. Esse efeito do ganho de peso precisa ser acompanhado, porque se o paciente já é obeso, isso não é um efeito que seria muito positivo. Então, até a indicação do tratamento para o diabetes precisa ser bem estudado, precisa ser bem documentado para chegar nos tratamentos, certo? Tá. Vamos passar então para doenças respiratórias crônicas, tá? Para asma, temos ali os broncodilatadores, agonistas de beta-2 de curta e longa duração, corticoides inalatórios, tá? Então, o que vai fazer os agonistas beta-2? Eles vão imitar a ação, né, de curta e longa duração da adrenalina. Então, vai estimular a adrenalina, vai broncodilatar os pulmões.
tá? E na DPOC, né, vão ter anticolinérgicos de longa ação, beta-agonistas de longa ação e corticoides inalatórios também, as bombinhas, né? Igual ali no da asma. Então, desse paciente, é importante que eu falei um pouquinho sobre monitoramento, né, desse paciente, e é extremamente importante essa questão, né? Então, exames laboratoriais rotineiros e sempre que desconfiar de algum agravamento. Então, o paciente está tomando medicamento, ele está estável, com aquela glicemia, com aquela pressão arterial, porém teve um agravo, ele durante o dia, ele teve uma redução da hipoglicemia, redução da glicemia, né, uma hipoglicemia, ou uma hiperglicemia, sem nenhum outro fator ali desconhecido. Então, é importante que esse paciente procure, né, o serviço de saúde para verificar o que está acontecendo. Às vezes, piorou alguma outra questão, ou também tem outros fatores que precisam ser levados em consideração. Às vezes, um desvio ali na dieta do paciente, enfim, tá? Reações adversas e interações medicamentosas. Se o paciente não sabe exatamente as reações adversas, ele vai conseguir identificar? Ou ele vai tentar tratar a dor de cabeça que está associada com outros medicamentos, tá? Então, é importante que o paciente saiba as reações adversas que o medicamento pode trazer. Interações medicamentosas. Isso nem sempre o paciente vai saber sobre as interações medicamentosas. Então, por isso que é importante um olhar do farmacêutico relacionado a esses medicamentos que o paciente faz uso, né? Então, organizar os medicamentos dele, otimizar a terapia dele, isso tudo são fatores importantes. É importante também uma comunicação com a equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente para que a melhor escolha, né, a melhor terapia seja adequada a ele. Ajustes de dose conforme função hepática e renal. Mais uma vez, a questão dos exames laboratoriais, né? Como que a gente vai saber que o paciente tem uma função hepática piorada ali ou uma função renal piorada? Lembrando da primeira aula sobre absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Concorda? Se esse paciente tem uma função renal alterada, toda a questão da absorção dele, da distribuição do medicamento e da eliminação desse medicamento vai ser alterado. Então, talvez ele não possa fazer uso de 1 grama de metformina, talvez ele tenha que fazer uso de menos por um período maior, né? Ou uma diminuição com associação de um protetor renal ali associado também, né? Função hepática. Lembrando também da aula na questão do metabolismo, né? Como esses medicamentos geralmente fazem parte ali na metabolização pelo fígado, né? Então, por isso que é importante a gente acompanhar esses exames laboratoriais. E, mais uma vez, a gente falando sobre a importância do acompanhamento multiprofissional desse paciente. Então, o paciente tem mobilidade reduzida, né? Então, quais são as ações ou quais são os métodos que a gente vai fazer com que esse paciente tenha algum exercício ali? Então, um educador físico, um fisioterapeuta, ele tem se adequado a dietas para que a doença dele não seja agravada, né? Então, a dieta dele está proporcional, os medicamentos deles estão nos horários corretos, né? Tem uma indicação correta, né? Será que está sendo acompanhado pelo especialista correto, né? Enfim, são N fatores que esse paciente pode ter. Então, algumas estratégias para melhorar a adesão desse paciente, né? A adesão seria o paciente tomar o medicamento e não largar o tratamento, né? Tem alguns pacientes que eles conseguem, pelo calendário
tradicional, né? Aquele calendário assim do mês e os medicamentos, né? Uma agenda, enfim. Tem alguns pacientes hoje em dia que se esquecem de anotar, se esquecem de coisar e também preferem o digital, né? Porque você coloca um alarme, também é super recomendado, é super importante, né? Para que tenha isso. Isso é legal no digital, porque você pode, você que é cuidador, né, pode colocar um aviso na sua agenda e na agenda do paciente, para que tenha esse lembrete, né. Tem um aplicativo que eu gostei muito de utilizar, né, eu faço medicamento de uso contínuo, né, e aí tem um medicamento que chama MyTherapy. O que é esse MyTherapy? Você coloca os medicamentos que você faz uso, você pode colocar o estoque do seu medicamento, é maravilhoso. E também você pode colocar os lembretes para tomar esse medicamento. E esse aplicativo, meus amigos, assim, é incrível, porque chega a ser chato o tanto que ele te lembra de tomar o medicamento. Então, às vezes, para aquele paciente que utiliza vários medicamentos, é importante que tenha um aviso contínuo, né? No celular ali, ou também na agenda digital, se for mais fácil para compartilhar com outras pessoas, né, que cuidam daquele paciente. São coisas que a gente pode utilizar, né, a tecnologia ao nosso favor. Também tem esse calendário posológico também, que eu gosto muito. Você tem os medicamentos ali que o paciente faz uso, a miligrama que o paciente faz uso, né? E os horários, né? Então, antes do café da manhã ou depois do café da manhã, o almoço antes ou depois, o jantar antes ou depois, algum medicamento na hora de dormir, apenas se necessário, né? Então, um anti-inflamatório, eu não vou querer ele de uso contínuo, né? Então, apenas se necessário. Ou também, né, no caso de doenças crônicas, apenas se crise, né? Então, você vai ensinar o seu paciente o que é uma crise respiratória para ele poder fazer o uso do medicamento. E aqui o modo de uso: tomar um comprimido a cada 12 horas, tomar meio comprimido pela manhã em jejum, né? Então seria antes aqui do café da manhã, um comprimido de 8 em 8 horas, ou um comprimido após o jantar aqui no modo de uso. Isso funciona muito bem para paciente com baixa alfabetização, com baixa visão também, porque ele vai ver os desenhos, né, e vai associar ao tratamento dele. Uma outra alternativa também que eu já vi sendo feita é identificar com cores diferentes os medicamentos. Então, tem a caixinha do medicamento, você pode colocar ali nesse calendário posológico aqui, né? As cores e também a caixinha do medicamento. Então, o paciente vai ver aquela caixinha que tem, às vezes, uma cor diferente, né? Enfim, é melhor do que o comprimido, né? Porque a quantidade de comprimidos brancos que a gente tem, amarelos, enfim, temos muitos. Então, a gente pode identificar com cores diferentes ou formas diferentes, né? Então, um triângulo é um medicamento para diabetes que vai ser utilizado manhã, tarde e noite, por exemplo, tá? O redondo é o protetor gástrico que ele vai usar em jejum. Então, você coloca lá, associa esse medicamento, tá? Colar o nome do medicamento e também comunicar de forma simplificada. Adianta se eu der um monte de instrução para um paciente que tem várias doenças? Adianta de certa forma, mas é importante que a gente saiba comunicar de forma simplificada para que isso seja efetivo para o paciente, para que faça sentido na cabeça dele e para que ele entenda o porquê que está sendo feito tudo isso, né? A falta de adesão ao tratamento, ela pode levar ao agravamento de doenças. Então, como a gente viu ali na diretriz, né, no manejo de terapias, né,
quando você não tem adesão do tratamento, é associado outros medicamentos. E associando outros medicamentos, se o paciente não faz uso de um certinho, quanto mais de outros, né? Então, e isso tudo pode trazer consequências na piora dessa doença crônica, né? Então, na aula de hoje, a gente pode concluir que a gente viu a importância das doenças crônicas, o como isso tem sido alarmante, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, né, os tratamentos de primeira escolha de cada condição. A gente entender e verificar o perfil multifatorial desse paciente, né, e como o profissional da saúde tem importância na otimização do tratamento, seja ele nutricional, seja ele médico, fisioterapeuta e o farmacêutico também. O como cada um tem seu papel e como isso influencia no tratamento desse paciente, né? Quando o paciente tem uma meta, tem um objetivo com aquele tratamento, fica muito mais fácil, né? Então, quando a gente receber esse paciente, seja na farmácia, seja na unidade básica de saúde, seja no hospital, nosso olhar tem que ser diferenciado e a gente precisa ter atenção aos detalhes, né? Porque até muitos não consideram a pressão alta como uma doença crônica. Então, isso mostra uma falta de informação a respeito do processo de saúde e doença desse paciente, né? Então, eu espero que tenha dado para entender bastante sobre essa parte das doenças crônicas, sobre os tratamentos. E eu não falei muito sobre doses, porque as doses devem ser individualizadas. Cada paciente deve ter sua meta terapêutica estipulada, né? Uma meta que faça sentido, né? Uma meta que seja contínua, não uma meta de 80 para 8, né? Ou de 8 para 80. Não faz sentido. Eu sempre uso o exemplo do paciente sedentário, né? O paciente precisa fazer atividade física. Tá, mas ele não vai começar correndo uma meia maratona de 21 quilômetros, né? Talvez ele comece andando 1 quilômetro por dia, ou 20 minutos por dia. Quem sabe chegar a 5 quilômetros correndo, né? Chega ali aos 10 quilômetros e é um estágio contínuo, né? Você não vai falar para o paciente obeso fazer essa... Porque não vai fazer sentido, ele não vai conseguir e vai desestimular o tratamento desse paciente, certo? Então, espero que tenha dado para entender toda essa parte. Finalizamos essa aula 2 hoje sobre doenças crônicas, abordagem farmacoterapêutica. E te espero na próxima aula que a gente vai falar sobre farmacoterapia baseada em evidências, né? Como que funciona, mas nem toda a farmacoterapia é baseada em evidências e também as vantagens de tudo isso, né? Então, te vejo na próxima aula. Até a próxima.